falar hoje, eu trouxe de manhã essa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu queria trazer essa mensagem, que Deus fale com a gente nessa manhã. Repete comigo: Jesus me convidou, e agora? Eu quero falar hoje sobre alguns convites que a gente recebe. Você já recebeu um convite para ir a um aniversário aí? Quem já recebeu? É bom, né, irmão? A gente recebe um convite para ir em um aniversário. Os convites são muito importantes na nossa vida. A Bíblia fala que um dia Jesus, ele faz um milagre muito grande na vida de um homem chamado Pedro. Pedro estava pescando, jogou a rede dele e ele não conseguiu pegar nada naquela noite. E aí Jesus aparece de manhã cedo e diz para ele assim: ó, joga a rede do outro lado. E a Bíblia diz que ele jogou a rede do outro lado, e quando ele jogou a rede começou a encher de muitos peixes. Eram muitos peixes. Tanto é que Pedro começou a pedir para as pessoas ajudarem ele, que era muito peixe, ele não sabia o que ia fazer, senão o barco dele ia afundar. Jesus fez um milagre extraordinário na vida de Pedro. Jesus deu ali uma colheita extraordinária na vida dele. Agora eu quero que você preste atenção aqui comigo. Depois que Jesus fez aquele grande milagre na vida de Pedro, Jesus faz um convite para Pedro. Jesus fala assim, olha, a Bíblia diz em Mateus, a Bíblia fala, isso é muito, muito poderoso, um grande milagre na vida de Pedro. E aí a Bíblia diz assim, ó, Jesus disse para ele, olha o convite que Jesus vai fazer para Pedro. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o que foi que Pedro responde? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O convite que Jesus fez depois de ter feito um milagre na vida de Pedro, na vida de alguns dos discípulos que ali estavam, era esse. E eles imediatamente responderam para esse chamado, meu irmão. Depois de um milagre extraordinário, eles responderam o convite de Jesus. E eu quero te dizer isso aqui nessa noite. Todos os convites que Deus faz para nós, para nossas vidas, não são por acaso. Todos os convites que Deus faz para nossas vidas são convites que vão mudar a nossa eternidade. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Um sim que você dá para Deus, um sim que você dá para o convite de Jesus na sua vida, nenhum não aqui na terra vai poder fechar as portas. Toda vez que você aceita o convite de Deus, não vai ter nenhum não na porta que vai daqui da terra que vai fechar para você. Toda vez que você aceita o convite de Deus, meu irmão, que você dá sim para Deus, nada na terra pode ficar fechado na tua vida. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Agora eu quero te mostrar o que os convites eles podem fazer na nossa vida. Os convites eles podem mudar a nossa história. Os convites eles mudam a nossa vida por completo. Um dia eu recebi um convite, e esse convite mudou a minha história. Quem está comigo que diga glória a Deus. Um dia o meu pastor chegou e disse assim: olha, tem uma igreja para você pastorear, para você assumir. Só que até então a igreja que eu sabia que era para ser pastor não era aqui em Macapá. Era uma igreja num município chamado Pracuúba. Quem já ouviu falar do Pracuúba? Era lá. Eu sabia que tinha uma igreja para lá, que estava precisando de um pastor para lá. E quando o pastor falou assim, ó, tem uma igreja para você assumir, eu falei: eis-me aqui. Eu disse sim para o convite de Deus. Ainda bem que não era lá no Pracuúba, né, irmão? Era aqui no Novo Horizonte, aqui onde nós estamos até hoje, para a glória de Deus, onde muitas pessoas têm sido abençoadas, porque eu disse sim para o convite de Deus.
Quando a gente diz sim para o convite de Deus, Deus muda a nossa história e muda a história de muitas pessoas. Diga comigo, o convite de Deus muda nossas vidas. Agora, quando eu respondo o convite ele revela muito quem nós somos. Quando você aceita o convite vai revelar quem de fato você é. Quando nós aceitamos o convite vai revelar o que fala mais alto nas nossas vidas. Quando você aceita o convite de alguém, fala de quem é você. Quando você rejeita o convite de alguém, também fala de quem é você. Fala dos seus valores, daquilo que você crê, daquilo que você carrega, daquilo que você acredita. Quando você diz sim para um convite, você está falando na verdade os seus valores, aquilo que você acredita. E todos nós aqui, recebemos muitos convites nas nossas vidas. Todos nós aqui recebemos milhares de convites, todos os dias, todas as horas, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Os convites chegam à nossa porta. Alguém pega e chega com um convite para a gente. Alguém pega, manda um convite para nós. Seja para o trabalho, eu quero te convidar para trabalhar comigo. Eu quero te convidar para a gente ir lá ao shopping. Eu quero te convidar para você ir para um passeio comigo. Eu quero te convidar, não, na verdade eu quero casar com você. Você aceita esse convite? Os convites, eles falam muito dos nossos valores e falam de nós. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Agora eu quero te mostrar o que faz a gente aceitar um convite. O que faz você receber um convite e você aceitar ou recusar? Eu vou te mostrar. Não é qualquer convite que você aceita. A mesma pessoa, um dia, foi engraçado, a irmã mandou mensagem, e aí eu peguei e falei assim: filha, o pessoal, eu não estou vendo, você não está divulgando o culto não? Aí ela disse: não, pastor, eu mandei mensagem para todo mundo. Eu pedi lá, eu convidei o pessoal para postar. Eu convidei o pessoal para compartilhar, mas ninguém compartilhou, pastor. Aí eu disse: espera aí. Aí peguei a mensagem e aí eu mandei. Foi mandando um para o outro: filha, compartilha lá. Não, tem como compartilhar aí para divulgar o culto e tal. Comecei a jogar e tal. Daqui a pouco, todo mundo estava lá no estado. Aí ela veio comigo e disse assim: pastor, todo mundo agora compartilhou. E quando eu mandei, ninguém compartilhou. É porque o que faz as pessoas aceitarem ou não o convite que está sendo feito a elas, na verdade, depende muito de quem está fazendo o convite. Na verdade, depende muito de quem faz o convite para essa pessoa. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Depende do que aquela pessoa representa. Então alguém pode ter feito um convite para você e você rejeitar, mas de repente outra pessoa, um amigo, uma pessoa próxima, alguém que fez algo, que representa algo para você, faz o mesmo convite e você não rejeita. Você olha, você não tem como rejeitar o convite dessa pessoa. Não tem como eu rejeitar o que essa pessoa representa muito para mim. Não tem como eu dizer não para o convite dela. E aí você acaba aceitando o convite. Agora, eu quero te falar hoje. Geralmente na Santa Ceia eu quero trazer uma palavra para chamar você para viver o que Jesus quer que você viva. E o que é interessante, a pergunta hoje é: o que nos faz dizer não ao convite de Jesus nas nossas vidas? O que nos faz a gente dizer para Jesus quando Ele chega: filho, filha, eu tenho um convite para você, e você diz: eu não posso, não dá, não quero. O que leva a gente a dizer não? Não tem alguém na terra mais importante para nós que servimos a Deus do que Jesus. Ninguém fez mais, irmãos, pelas nossas vidas, pela minha vida, pela sua vida, do que Jesus. Deus
Deus entregou o seu único filho para morrer por nós. Jesus morreu na cruz para entrar na nossa vida e mudar a nossa história. Ninguém fez mais por nós do que Ele. Agora deixa eu perguntar para você. Me ajuda aí. Se Pedro tivesse, olha aqui. Se Pedro tivesse, Jesus pegou, a Bíblia diz que ele multiplicou ali, fez Pedro pegar tanto peixe que pagou a dívida dele, que resolveu o problema dele. Pedro tinha uma dívida enorme, e agora Jesus diz: olha, lança do outro lado. Ele lançou, encheu o barco, pagou a dívida, e agora Jesus diz para ele assim: Pedro, me segue. Jesus mudou a história de Pedro, e estava querendo mudar a vida dele para a eternidade, e agora Jesus diz: Pedro, me segue. O que você ia dizer para Pedro se Pedro diz: ó Senhor, não dá não. Jesus, ó, o Senhor é bacana, o Senhor fez um milagre na minha vida, mas não dá para te seguir, eu recuso. O que tu ia falar para ele? Qual era o conselho que tu ia dar para Pedro? Pedro, eu acho que tu é doido. O que tu ia falar, Robson, para Pedro? Pedro disse não para Jesus. Faz isso, Pedro. Jesus. É o quê? É Jesus. O que tu ia falar, Luan, se Pedro diz não para Jesus? Tá nessa, cara. O pessoal jovem, ele fala tudo mais. Irmã, o que a senhora ia falar se Pedro diz não para Jesus? Por que, Pedro? Deus te chamou porque te ama. Olha, percebe que todos nós aqui, a gente está do lado de Jesus, não é verdade? É inconsciente Pedro dizer não para Jesus. Deixa eu perguntar aqui: quem aqui diria não para Jesus? Ninguém. Deixa eu perguntar de novo aqui: quem aqui de nós ia dizer sim quando Jesus convidasse? Eu vou perguntar para você levantar a mão e dar glória a Deus. Quem aqui ia dizer sim para o convite de Jesus? Aleluia. Olha bem para esse irmão que está do seu lado aí e pergunta: você ia dizer sim? Vê se ele vai dar glória a Deus aí. Quer dizer, deixa eu ver, aqui desse lado alguém ia dizer não para Jesus? Todo mundo aí quer dizer sim? Amém ou não amém? Aqui, ó, quem vai dizer sim para Jesus aqui? Quem vai dizer sim para Jesus aqui? Toda a igreja vai dizer sim para Jesus? Eu vou mostrar hoje que existem 3 áreas nas nossas vidas. 3 áreas da existência humana que elas são essenciais para nossas vidas, em que nós somos tentados a dizer não a Jesus. Existem 3 áreas da nossa existência, na nossa vida, e essas áreas são boas. Foi Deus que criou essas áreas. Essas áreas elas são áreas que Deus criou para a gente desfrutar, mas por conta do pecado que entrou na humanidade, a gente teve um desequilíbrio nessas áreas. Elas foram manchadas. E aí essas áreas, elas acabam fazendo a gente conflitar com o convite de Deus na nossa vida. Essas áreas fazem a gente conflitar com a mensagem de Deus, com o chamado de Deus nas nossas vidas. Eu vou te mostrar hoje essas 3 áreas. Teve um estudioso chamado Maslow, que ele criou uma pirâmide chamada de pirâmide das necessidades. E essas 3 áreas, elas conflitam muito com o convite de Jesus nas nossas vidas. Tem um
pessoal ali, ó, lá fora, por favor, os diáconos aí, organiza aí para mim, por favor. Lucas 14, olha o que a Bíblia diz, Lucas 14, eu vou te mostrar aqui. Jesus vai mostrar que quando que nós dizemos não ao convite dele. Eu perguntei aqui, ó, alguém vai dizer não? Todo mundo disse, eu vou dizer sim. Pode contar comigo, Jesus, eis-me aqui. Só que Jesus agora ele está sentado numa mesa, fazendo um banquete, uma grande festa. E hoje, meu irmão, é um banquete aqui, ó. Hoje é a Santa Ceia. Hoje Jesus nos chamou para esse lugar para celebrar aqueles que vão viver a eternidade com Ele, amém? O reino dos céus, ele começa a contar a parábola e falar que o reino dos céus vai ser inaugurado com um banquete. Ele começa a contar a parábola e dizer que o reino dos céus vai ser inaugurado nessa mesa. Quem quer estar nessa mesa, diga glória a Deus. Quem quer fazer parte dessa mesa, diga aleluia. Jesus, ele senta ali, ó, na mesa, sentado, e começa a falar do reino de Deus. E ele começa a dizer, felizes aqueles que estão nesse banquete, que vão fazer parte dessa mesa. E aí, gente, o que é interessante é que ele começa a falar do banquete e alguém diz assim, Senhor, eu quero fazer parte desse banquete. Senhor, eu quero fazer parte desse banquete. E Jesus ouve aquilo, Jesus pega a taça de vinho, deixa lá do lado, pega o pão, deixa do lado, deixa o queijo de lado. Jesus para de comer e Jesus agora ele vai contar uma parábola, ele vai contar uma história, e ele vai falar, será que realmente você vai aceitar o convite? Será que realmente você vai aceitar o chamado na sua vida? Olha só. E aí Jesus começa falando que ele mandou um convite para os convidados, que ia ter um banquete. Ele manda o convite antecipado, dizendo e falando desse banquete. Eu quero dizer para você, gente, que o banquete que vai te levar para a eternidade não vai acontecer, ele já começou. Ele começou hoje. Quem pode dar glória a Deus? Existe, meu irmão, um lugar que Deus já preparou para que o banquete aconteça. Esse lugar é aqui nessa igreja, é aqui em comunhão. Quem pode dar glória a Deus? Quando você diz sim para Jesus, você está dizendo não só sim para você, para o seu chamado, mas você está dizendo sim para viver a eternidade. Quem pode dizer amém por isso? E aí então eles pensavam que seria só uma janta, só algo assim, porque receberam um convite para uma janta, para um banquete. E aí, gente, a gente também pensa que é assim. A gente pensa que o banquete, que a eternidade vai ser quando a gente morrer, a gente vai para a eternidade. Olha para mim aqui. A eternidade já começou. A eternidade já começou para você, para sua casa, para sua família. Alguém pode dar glória a Deus? A Bíblia diz em João capítulo 17, a Bíblia diz que a eternidade já começou. Eu quero te mostrar para você ver. E a vida eterna, diga a vida eterna. Não, fala forte, a vida eterna é esta, ó, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meu irmão, estou dizendo para você que a vida eterna não vai começar, ela já começou. Para aqueles que conhecem o Deus verdadeiro e para aqueles que creem em Jesus. Se tem alguém que já está vivendo a vida eterna, bate a palma, dê glória para Jesus. Aí Jesus vai contar a parábola agora. Ele vê que aquele homem está interessado em fazer parte do banquete, ele conta a parábola, tipo assim, querendo saber, será que você vai aceitar o convite? E Jesus usa 3 questões humanas, razões da humanidade, razões da nossa existência, para dizer que às vezes a gente acaba dizendo não para Ele, para o convite dele. Lucas 14, a Bíblia fala assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus.
Hoje nós vamos fazer parte desse banquete. Quem pode dizer glória a Deus aí? Ele, porém, respondeu. Olha o que ele falou. Jesus, certo homem, deu uma grande ceia e convidou muitos. Você já entendeu que esse homem que Jesus vai contar a história, na verdade é o próprio Jesus. Ele está contando uma história dele, do reino dele. Olha só. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Ele já tinha convidado, já tinha enviado o convite. Agora ele estava avisando: está pronto, está na hora. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, a dizer: não dá para eu ir. Olha, eu não vou poder ir hoje para esse banquete, eu não vou poder participar. Todos que foram convidados começaram a dar desculpas, começaram a apresentar os seus motivos. Agora eu preciso que você entenda: um convite de casamento, um convite para você entrar no emprego, eles vão definir o teu futuro, mas um convite de Jesus define a tua eternidade. Um convite de Jesus define a tua vida. Quando a gente diz não, os nossos nãos, eles revelam a quem mais a gente ama. Os nossos nãos revelam a quem mais a gente ama nessa terra. As nossas desculpas, elas revelam os nossos ídolos, os nossos amores, os nossos prazeres. Agora você precisa entender que o preço da recusa, quando eu digo não para o convite de Jesus, quando eu digo não para o convite de Deus, esse preço é muito maior do que o preço da obediência ao seu chamado. E eu quero te mostrar isso. Por quê, pastor? Se eu perguntei ainda agora, a maioria disse: eu não nego, eu não vou dizer nunca para Jesus, eu não vou aceitar o teu convite. Eu perguntei aqui, todo mundo disse: eu aceito. Se Jesus me chamar, eu aceito. Se Jesus me convidar, eu não vou dizer não para Ele. Mas eu vou te mostrar por que a gente recusa os convites de Jesus para nossas vidas. Sabe por quê, gente? Porque os convites de Jesus para nossas vidas, eles conflitam. Os convites de Jesus nas nossas vidas, eles conflitam, primeiro, com as nossas conquistas pessoais. Fala para alguém do seu lado: o convite de Jesus conflita com as tuas conquistas pessoais. Eu vou te mostrar. Não obstante, disse o primeiro. Olha o que o primeiro falou. E Jesus faz questão de contar esses 3 momentos em que o convite conflita. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado, ou seja, peça desculpa, eu não vou poder ir. Eu comprei um campo, eu comprei uma terra, agora eu conquistei isso. Então aprenda uma coisa, que as nossas conquistas pessoais, elas vão conflitar com o convite de Jesus na nossa vida. Agora eu não quero colocar peso em ninguém aqui, eu só quero que você olhe e que você analise. Vamos olhar do lado de Jesus. Ele curou, Ele salvou, Ele entrou na tua vida, transformou a tua história, e Ele apenas está te convidando para você participar do banquete que vai te levar para a eternidade. E muitas vezes, porque a gente conquistou algo na vida, a gente diz não para Jesus. Aí eu tenho que você olhar do outro lado, eu tenho que olhar do teu lado agora. Vamos lá, do teu lado. Poxa, Jesus, vai ter outro culto semana que vem, eu vou. Jesus, vai ter outro seminário semana que vem, eu vou. Jesus, vai ter outra programação da igreja, eu vou. Mas essa semana não dá, porque essa semana eu tenho que fazer algo muito importante na minha vida. Essa semana, Jesus, era isso que Ele estava dizendo. Olha o lado de Jesus, Jesus dizendo: cara, vem para o banquete, eu vou fazer a festa. E aquele cara dizendo assim: Jesus, no outro banquete que o Senhor fizer, eu vou. No outro domingo que tiver o culto, eu vou. Mas esse agora, o Flamengo vai ganhar o título do Campeonato Brasileiro, e eu vou ver ele levantar a taça.
Esse agora não, Jesus, esse agora eu estou esperando aí muito tempo esse filme lançar, Jesus. Porque eu estou conquistando. Olha para mim. Deus quer que você conquiste. Deus quer que você avance. Deus quer que você cresça. Quem toma posse disso? Só que a nossa razão de viver não pode ser para conquistar. A nossa razão de viver tem que ser para morar e viver a eternidade. A nossa razão de viver não pode ser para só viver conquista. Não porque eu estou conquistando, não porque eu estou querendo isso, eu estou querendo aquilo, e não dá de ir para o culto hoje, não dá para participar desse evento, não dá para fazer aquilo. Gente, presta atenção, Deus não te proíbe de ter, mas Deus exige que você abra a mão para aceitar o convite dEle. Nenhuma propriedade na terra pode ter prioridade daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, da eternidade, meu irmão. Aí o primeiro diz: eu não posso ir porque as conquistas pessoais estão me impedindo. E você aceitar o convite de Jesus vai conflitar com as tuas conquistas pessoais, vai conflitar com os teus interesses pessoais. Mas aí vem o segundo. Jesus faz questão de mostrar o segundo. Ora, o outro disse: comprei 5 jumentas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. O primeiro convite, ele conflita com meus interesses pessoais. Agora o segundo, o convite também ele conflita com minha carreira, meus interesses profissionais. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Aceitar o convite de Jesus vai conflitar com teus interesses profissionais. Você pode ter uma boa faculdade, você pode crescer na tua carreira, você pode. Tem gente que não pensa só em dinheiro, tem gente que diz assim: ó, eu vou abrir mão desse trabalho, eu quero um trabalho, trabalhar na minha empresa, o meu negócio, que eu vou ganhar menos, mas eu quero ter tempo, isso e aquilo. Só que aí daqui a pouco, ô pastor, Deus, o senhor sabe, o senhor entende, eu preciso, eu tenho que dar um sangue aqui. E aí Jesus, meu irmão, que deu o convite para você, está ouvindo você agora dizer não para Ele. Quando é que eu digo não para Ele, meu irmão? Quando você prioriza o seu trabalho, você incansavelmente, você quer fazer uma hora extra atrás da outra, e aí não dá tempo para você vir para a igreja, não dá tempo para você servir a Deus, não dá tempo para você se envolver no ministério, porque você está muito ocupado com a tua carreira profissional. Você já entendeu que eu não quero colocar peso em você. Eu apenas estou te mostrando que você disse no início que se Pedro negasse, se Pedro dissesse não para o convite de Jesus, você ia chamar ele de louco, de doido. E agora Jesus está mostrando que muitas vezes a gente está dizendo não para o convite dele, porque quando o convite conflita com os nossos interesses, isso dói. Mas aceitar o convite de Jesus sempre vai conflitar com algo, e a gente tem que aprender a dizer sim. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Conflitar, meu irmão, com os nossos interesses é sinal de que eu tenho que tomar uma decisão, e aquilo que eu decido vai dizer em que aquilo que eu acredito. Olha o que acontece. Ele pega Jesus, então mostra primeiro, o convite de Jesus conflita com os interesses pessoais. O convite agora de Jesus conflita com a nossa carreira profissional. Às vezes a gente dá o sangue pela empresa, mas a gente não serve na igreja. A gente dá o sangue pelo trabalho. Vou precisar brigar no trabalho, agarrar no cabelo de onde agarra, mas a gente não dá o sangue pelo reino de Deus, pela obra de Deus. A gente vê o pessoal trabalhando, diz: mas tá bom, já estão me servindo. Só que presta atenção, Jesus está te chamando para você também servir no reino dele. O convite é esse, meu irmão. Aí Jesus vai contar a terceira área que conflita muito. Jesus vai falar: o outro disse, casei-me, e por isso
não posso ir. Presta atenção, o convite não foi dado em cima da hora, o convite já tinha sido enviado. O problema é que eles erraram a programação, eles não se prepararam para participar do banquete. E agora ele está dizendo: eu casei. Sabe o que é isso? Relacionamentos. Aceitar o convite de Jesus implica nos nossos relacionamentos. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Tem alguns relacionamentos que eles vão te afastar do convite de Deus. Tem alguns relacionamentos que vão te tirar da presença de Deus. Tem alguns relacionamentos que vão te afastar do que Deus quer para você. Vão fazer você dizer não para Deus. Tem gente que era para o relacionamento nem ter acontecido, porque o relacionamento está te distanciando de Deus. Tem gente que esse relacionamento já era para ter acontecido, já era para ter oficializado, para você não ficar longe de Deus. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Eu estou falando, meu irmão, que Jesus mostrou três áreas que conflitam com a gente em dizer sim ou não ao seu chamado. E a gente, sabe o que a gente faz? A gente pega e muitas vezes, sem querer, a gente está dizendo não, sem perceber. Domingo eu não vou, mas o outro eu vou estar lá. Domingo eu não posso, mas no outro a gente vai dizendo não e não e não. E quando a gente vê, menos espera, a gente não está mais servindo Deus. Quando menos espera, a gente está longe do banquete. Quanto menos a gente espera, a gente disse não para a eternidade. Eu vim hoje aqui dizer para você, meu irmão, que tem um convite de Jesus para a sua vida, tem um convite de Jesus para a sua casa, tem um convite de Jesus para a sua família. E esse convite, ele vai conflitar sim com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal, com os seus relacionamentos. Mas cabe a você dizer: Senhor, eu aceito o teu convite. Hoje ele está chamando essa igreja para um banquete. Hoje nós estamos na ceia, hoje nós vamos participar do banquete. A eternidade já começou para muitos aqui, amém? A eternidade já começou para muitas pessoas aqui. Mas pastor, como que eu faço? Você precisa aceitar o convite de Jesus. Você precisa dizer sim ao convite do mestre. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Pastor, como é que eu faço para aceitar o convite? Às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa para você aceitar esse convite. Às vezes você vai precisar abrir mão de algumas coisas para que esse convite ele possa realmente valer a pena na sua vida. Hoje eu quero orar, porque Jesus vai visitar muitas pessoas aqui. De manhã foi muito forte, pessoas, Deus chamando para servir, Deus dizendo: abre mão um pouco do teu trabalho e começa a entrar no ministério, começa a servir em algo na igreja, começa a ir para o Lar de Paz. O pastor liga: não dá, pastor. O líder de Lar de Paz liga: vem para o Lar de Paz hoje. Não posso, estou ocupado. Não dá, se faz a mínima. E Jesus está dizendo que tem um convite para você que vai te levar para a eternidade. E agora, qual é a minha resposta, pastor? O que é que eu vou dizer diante do convite de Jesus? Olha o texto seguinte, Jesus vai concluir a parábola, e eu quero orar por você. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o cara voltou e disse: Senhor, todo mundo disse que estava ocupado, todo mundo disse que não podia. Aí o senhor que estava fazendo a festa, ele ficou irado. Quem já fez uma festa que o pessoal não vai? Sabe por que você fica chateado quando se prepara algo e as pessoas não vão? Porque você não faz a festa, você faz a festa. Você se dedica naquilo, você se esforça para aquilo. Quando as pessoas não vão, você fica triste. Imagina Deus fazendo a mesa do Cordeiro, Jesus fazendo o banquete da eternidade, dizendo: eu te convidei, eu te chamei, e você diz não. Jesus está dizendo hoje aqui para quem crê, Jesus está dizendo assim: ó, eu preparei o banquete e eu não quero ficar irado com você. Eu quero que você diga sim para o convite, eu quero que você aceite o convite. Só que aqui ele fala: ficou irado o dono da casa e disse ao seu servo. Olha o que ele faz.
sai depressa para as ruas, becos, cidades, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, foi feito como mandaste, e ainda há lugar. Aí ele vai falar de novo para ele. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos entrar, para que fique cheia a minha casa. Aí, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados, que disseram não, que em algum momento os interesses pessoais, que em algum momento os interesses profissionais, que em algum momento os relacionamentos fizeram eles dizerem não para mim, nenhum daqueles provará a minha ceia. Quando eu digo não para Deus, mesmo sem querer, eu digo não para Deus, eu digo não para o convite dele, eu estou me afastando da eternidade. Quando eu digo não para Deus, mesmo sem querer, eu estou me afastando. Qual é a maior desculpa hoje, pastor? Eu separei esse dia para minha família. Relacionamentos. Aprendo a minha família. Os meus filhos vêm para cá, para a igreja, porque aqui eles aprendem a servir, conhecer esse Deus. Estão ali, ó. Todos eles cresceram aqui na igreja. Todos. O Benjamin agora é o menor, está crescendo aqui. Daqui um dia está na igreja da criança, crescendo, conhecendo Deus. Sabe por quê? Porque a minha família não conflita com o reino de Deus. A minha família não conflita com Jesus. Pelo contrário, a minha família é subordinada ao reino, ao Senhor dos Senhores. A gente não pode conflitar com o reino, meu irmão, se a gente quiser aceitar o convite. Hoje Jesus está dizendo: você quer aceitar o convite? O que eu faço para aceitar o convite? Jesus falou, olha aqui: grande multidão acompanhavam ele, e voltando-se lhe disse. Olha o que Jesus falou: você quer aceitar o convite? Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você quer aceitar o convite de Jesus? Prepara, porque você vai ter que dizer não para muita gente. Você quer aceitar o convite de Jesus? Prepara, que às vezes você vai ter que dizer não no seu trabalho, você vai ter que dizer não para a família. Você quer aceitar o convite de Jesus? Prepara, porque você vai ter que dizer não para muita coisa, até para você mesmo, para você dizer sim para o convite de Deus. Eu quero que você fique em pé hoje. Eu quero orar, porque esses dias Deus está chamando pessoas para viver um novo tempo. Eu quero orar, porque esses dias Deus está chamando pessoas para viver uma nova etapa, uma nova jornada na sua vida, na sua casa, na sua família. Pastor, Jesus já fez o convite para você. Ele já te entregou o convite há muito tempo. A mesa já começou, a mesa já está pronta para a eternidade. Agora eu tenho que entender que a mesa pronta para a eternidade, eu preciso dizer sim para esse convite. Eu preciso dizer sim para esse chamado. Talvez você hoje está aqui e você diga assim: como que eu posso dizer sim para o chamado de Deus? Como que eu posso dizer sim para servir a Deus, para me envolver, para aceitar o convite dele? Termina o culto. Peça para entrar em um ministério, peça para fazer parte de ser um voluntário na igreja, ajudar alguém em algo que você sabe fazer. Durante a semana, vai para um lar de paz. Eu vou ajudar no lar de paz, eu vou levar meus amigos, eu vou me doar, eu vou me entregar. Ou talvez você está aqui, eu vou fazer 3 orações. Pessoas que estão aqui hoje já servem a Deus e precisam
se reposicionar, precisam começar a servir na obra, começar a servir no reino. Ou você está aqui, você está afastado do caminho de Deus, você precisa fazer uma aliança com Deus, voltar para o banquete. Ou você está aqui, você nunca entregou a vida para Jesus, e hoje vai ser o dia que você vai aceitar o convite que vai mudar a tua história. Hoje Jesus quer fazer isso nesse lugar. Talvez você está começando a caminhar e precisa você batizar, precisa você fazer um trilho de crescimento dentro da igreja. Mas você precisa dizer sim ao convite de Deus. Eu quero orar. Eu quero que você feche seus olhos e que você pense. Você vai falar quantas vezes você tem dito não para Deus. Quantas vezes você tem sido uma pessoa que tem falado para Deus: Senhor, olha, hoje não dá, hoje eu não vou poder. Eu quero que você, nesse momento, você pense nisso. Quantas vezes você tem falado: Senhor, tá difícil, mas me ajuda. Hoje é o dia de você começar a dizer sim para Deus. Hoje é o dia de você começar a dizer sim para o Senhor novamente. Hoje é o dia de você começar a dizer sim para o chamado. Hoje é o dia de você começar a dizer sim novamente para Ele. Eu sei que algumas vezes vai conflitar com teus interesses pessoais. Eu sei que algumas vezes você vai ter que escolher entre as tuas vontades e o que Deus quer. Mas eu quero dizer para você: prepara, porque quando você diz sim para Deus, você diz sim para a eternidade. Quando você diz sim para Deus, você diz sim para portas que nunca mais vão fechar. Você, quando diz sim para Deus, a sua história muda. E hoje Deus quer mudar a história. Deus quer mudar vidas. Hoje é dia de você dizer sim para o convite de Jesus. Hoje é dia de você dizer sim para o convite de Deus novamente. Hoje é dia de você dizer sim ao chamado.